Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje vamos voltar a falar de cinema depois de um hiato aí de umas 2 semanas mais ou menos, né? Por motivos futebolísticos óbvios, né? Eu fiquei fora do ar por um tempo, né? Depois de tudo que aconteceu, né? Não preciso dizer o que foi, né? Minha camisa já diz tudo, né? E eu voltei ao cinema, né? Nesse último fim de semana aí, nesse fim de semana, hoje nós estamos no dia 8 de dezembro de 2024, né? Aniversário da fusão, né? Da regata com o futebol também, né? E hoje ele pode inclusive se sagrar ou não campeão brasileiro, vamos ver, né? Mas a coisa aqui não é futebol, né? A coisa aqui é cinema, né? Vamos falar de cinema então. E eu tive a oportunidade nesse fim de semana do dia 8 de dezembro, né? Ver o filme Retrato de um Certo Oriente, um filme brasileiro, tá? Filme brasileiro muito interessante, baseado numa obra literária de um escritor radicado em Manaus, né? De um escritor, imagino eu, amazonense, não sei o nome dele, não me lembro do título do livro, tá? Que eu acho que o título do livro ele é bem semelhante ao do filme, inclusive, se não for igual, tá certo? E do que se fala desse filme, tá, gente? Lembrando que eu sempre vou dar spoilers aqui pra vocês, tá? Nessa produção da Globo Vídeo aí, né? Mas o que esse filme ele fala? Esse filme ele fala da saga de imigrantes libaneses no Brasil, né? E é bem interessante, né? Porque ele acaba sendo um assunto, né? Muito contemporâneo, muito em voga, né? Principalmente, né? Depois de todas as coisas que a gente está vendo acontecendo lá, que a gente está vendo acontecer lá no Oriente Médio, né? Inclusive com o próprio Líbano, né? O próprio Líbano sofreu bombardeios de Israel recentemente, né? Naquelas questões, naquelas querelas lá com Hezbollah, né? Muita gente inocente, para variar, né? Morre nesses bombardeios, morre nessas guerras, né? E aí você tem que, às vezes, fugir do país onde você vive, né? Até para você sobreviver, até para você não ser morto, né? Na guerra, né? E aí a gente está vendo, mas tipo assim, uma diáspora libanesa aí acontecendo que já não é de hoje, tá certo? Hoje é só mais um capítulo de tudo isso que está acontecendo. A gente se lembra muito do que aconteceu em Beirute ali em meados da década de 80, que Beirute era sistematicamente bombardeada naquela época também, né? Era um país que estava em guerra e tal, né? E aí a gente vai ver a saga de dois irmãos aí, tá? O Emir e a Emily, tá? Eles têm até nomes bem semelhantes, né? E eles são dois libaneses cristãos, tá certo? Dois libaneses cristãos. A Emily, ela vive numa espécie de convento, né? E enclausurada num convento, né? Até que um belo dia o irmão dela, o Emir, chega e fala, né? Vou tirar você daqui, né? Obrigando, né, praticamente a menina a ir embora, porque ele entra armado no convento e ele falou para a irmã lá, que era a madre superiora da garota, né, que se ele não levasse a irmã dele embora, que ele dava um tiro na cabeça dentro do convento e se matava. E aí a madre superiora simplesmente saiu correndo e falou: vocês dois para fora daqui, né? E aí o que acontece, né? Esse Emir, né, pega a irmã, pega a Emily, né, no caso, né? E ele fala o seguinte, né? Eu vendi a casa da família, né? E nós dois vamos tentar a sorte no Brasil, porque o nosso país está entrando em guerra novamente. E se ele entrar em guerra, eu vou ser convocado para o exército, convocado para ir para a guerra, eu vou morrer nessa guerra. Então eu vou embora daqui, vou te levar junto, né? Porque eu sou teu irmão, tenho responsabilidade sobre você, etc, etc, aquela coisa toda, né? E aí eles vão, né, fazem a viagem em direção ao Brasil, né, por mar, coisa e tal. E a Emily acaba conhecendo, né, um outro libanês que é o Omar, tá certo? Que é muçulmano, tá? E isso vai despertar uma revolta muito grande no Emir. Por quê? Porque os pais, né, da Emily e do Emir, né, eles foram assassinados, né, por ladrões muçulmanos, né? E aí ele bota essa questão religiosa acima de tudo, né? E ele não consegue aceitar, né, que a irmã comece a namorar esse muçulmano.
E isso vai acabar tendo desdobramentos, inclusive dentro da própria selva amazônica, né? Porque eles vão vir para o Brasil, né? E eles vão justamente procurar trabalho em Manaus, e depois deles praticamente atravessarem o Oceano Atlântico a navio, ficando várias semanas em alto mar, né? Eles agora vão pegar aqueles barcos que fazem aquelas viagens também de vários dias por dentro pelo rio Amazonas também, né? E essa querela, né, entre os três vai continuar, né? A gente vai chegar a níveis extremos aí, né? E eu vou parar por aqui com os spoilers, senão eu vou praticamente contar o filme todo para vocês, tá? Mas é mais ou menos essa, vamos dizer assim, esse enredo geral do filme, né? Gente, algumas observações sobre esse filme, né? O que a gente pode falar desse filme aí? Primeiro, né, o elenco, né? O elenco é todo estrangeiro, né? Todo libanês, né? De origem libanesa, coisa e tal, né? Tiveram lá que meio que aprendeu português, né? Inclusive, né, a própria protagonista, né, a atriz que faz a Emily, que é uma moça muito linda, que tem um nome complicadíssimo, tá? Mas vocês podem procurar o nome dela nesses Adoro Cinemas da Vida aí, nesses dos IMDb's da vida, tá? E é uma atriz que realmente ela causou muito impacto, ela realmente chama muito atenção. Os três atores são muito bons, na verdade, né? São excelentes, tá? E isso foi uma contribuição enorme, né, para esse filme, tá? Que foi todo rodado em preto e branco, né? Então isso já faz com que o filme, né? Eu sou uma pessoa suspeita para falar de preto e branco, não só por causa do futebol, obviamente, né? Mas eu sempre falei aqui para vocês, né, que eu prefiro muito mais uma fotografia em preto e branco do que uma fotografia colorida, né? Até porque a fotografia colorida você perde um pouco o senso de contraste, de profundidade, né, da natureza, né? Enquanto que o preto e branco, nesse ponto de vista, ele é bem mais fiel, né? E é uma coisa muito mais artística também, a meu ver, né? Que o cinema começou em preto e branco, né? E você ainda, né, perceber que tem filmes que são rodados em preto e branco, né, mostram, né, como essa técnica, que no primeiro momento pode ser uma coisa mais arcaica, mais atrasada, né, por causa do filme colorido que veio depois, né, mas que o preto e branco ele tem toda uma arte, entendeu, especial, que melhora muito a fotografia do filme. O filme realmente tem uma fotografia lindíssima, tá, onde esses contrastes entre preto e branco, né, eles meio que aguçam, né? Eles meio que ampliam, né, a tensão existente no filme, né? As contradições existentes no filme, né? A questão do cristão contra o muçulmano, a questão do irmão que não aceita que a irmã tem um namorado de uma outra religião, de uma outra cultura, né? Então essas dicotomias, né, elas meio que são realçadas, né, pelo contraste, né, de preto e branco do filme, que é muito marcante, né? Você vai ter partes do filme onde o claro e o escuro prevalecem bastante, né? Você tem muitas cenas de escuro, onde o escuro prevalece sobre o claro, e isso não é uma crítica, né? Muito pelo contrário, até porque o filme ele tem uma pegada muito pesada, uma pegada muito tensa e uma pegada extremamente melancólica, né? Mais ao seu final, tá certo? Que eu não vou aqui falar do final do filme, tá? Você tem uma pegada tão extremamente melancólica que eles dão até uma pitadinha ali de happy end no final, né? Mas o filme ele tem uma toada, ao meu ver, mais pesada, tá? Essa coisa de happy end, né, no final do filme, foi até para o filme não ficar negativo demais, né? Na sua, vamos dizer assim, na sua narrativa, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Isso daí é o preto e branco, esses atores estrangeiros muito bons, né, coisa e tal. E principalmente, gente, o filme é extremamente multiculturalista, né? É muito legal você perceber isso, né? Porque você vai ver, primeiro, entre os irmãos já tem essa questão dessa rixa entre cristãos e muçulmanos, né? E aí você vê essas duas culturas ali aparecendo, né? Você vê a protagonista do filme lá rezando suas Ave Maria, seus Padre Nossos, né? Você vê o Omar, né, estendendo o seu tapete, né, e se curvando, orando e se curvando para Meca, né? Eu só não sei como é que ele conseguiu encontrar a direção de Meca lá no meio da floresta amazônica, mas tudo bem, né? Imagino que tem uma, né, vamos dizer assim,
como podemos dizer, que tenha, vamos dizer assim, um macete ali que para ele descobrir a direção de Meca, de repente a posição do sol no céu. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, os muçulmanos sabem que Meca está mais ou menos na direção do Pão de Açúcar, né? Então eles oram, né, voltados lá para o Pão de Açúcar e para Meca também, obviamente, né? Então, o que acontece? Esse multiculturalismo entre esse triângulo, podemos falar que é um triângulo amoroso de uma certa forma, tá? Dentro de determinadas características específicas, né? Mas é um triângulo amoroso, você já vê essa questão entre cristãos e muçulmanos ali, que já foi bem explosiva no Líbano, não sei como é que está isso hoje, mas na década de 80 a coisa foi bem braba, né? E você tem também o que? A cultura amazônica, né? Você vai ver esses imigrantes libaneses, né, interagindo com pessoas de origem indígena, com essa cultura brasileira da amazônica que existe lá no norte do país, coisa e tal, né? Vai aparecer um momento do filme que é extremamente surreal, né? Eu poderia dizer que foi até uma conveniência de roteiro, uma conveniência da história, né? Porque é uma coisa que não dá para ser nem um pouco crível o que aconteceu ali, né? Mas eu não vou ficar falando dos spoilers, né? Mas de repente, esses três protagonistas, eles se veem dentro da selva amazônica, dentro de uma tribo indígena, entendeu? Interagindo com aquelas tribos com essa tribo indígena, né? E você vê essas três culturas ali meio que sendo apresentadas, elas nem se mesclam muito, tá? A gente pode falar que a cultura indígena, né, ela ficou, pelo menos no filme, tá, gente? Ela ficou mais como um pano de fundo, né? Que ficava ali rodeando, né? As questões desses protagonistas, né? Rodeando, vamos dizer assim, como eu posso falar, esse embate, né, entre cristandade e islamismo, né, que você vê nesses protagonistas. Esse embate é a coisa principal. E a cultura indígena ali no fundo, ali, entendeu? Também rodeando, também permeando isso. Questões de grilagem de terras também aparecem muito en passant, muito rapidamente, tá? A cultura indígena ela não é, vamos dizer assim, a protagonista do filme. Ela meio que funciona como um pano de fundo, assim como a floresta amazônica, mas ela está ali presente, sendo apresentada junto com a cultura islâmica e com a cultura cristã. Então esse caldo de culturas, né? Esse caldo de diversidade que você está vendo aí, né? É também uma coisa que chama muita atenção no filme. Tudo isso, gente, faz com que o filme seja bom pra caramba, sabe? Eu acho que esses atores, essa questão religiosa que acaba atacando o campo pessoal, essa questão dessa diversidade cultural, tá? Essa questão dos atores serem muito bem, terem ido muito bem no filme, tá? Todas essas questões eu acho que fazem com que esse filme, Retrato de um Certo Oriente, tá? Tenha que ser olhado com muita atenção por vocês aí que gostam de cinema, tá? Porque vale a pena, gente. E não é um filme muito grande não, tá? Ele não deve, se ele tiver 1h30 muito, talvez ele tenha até menos, tá? Então é um filme que você não vai ficar ali 2, 3 horas vendo filme, coisa e tal, né? É um filme relativamente curto, tá? Que mostra que dá o seu recado, dá a sua mensagem, mostra as suas virtudes ali, tá? E essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês se divirtam bastante com esse filme, tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. E futuramente vamos falar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.